Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Hoje eu tô aqui com o Maurício Mota e a gente vai bater um papo. Tudo bem, Maurício? Olá, tudo bem, William? Como é que você vai? Tudo Obrigado pelo jóia. convite, viu? É um prazer tê-lo aqui. Eu nem te apresentei ainda porque eu quero que você faça essa apresentação. Então conta para quem está nos ouvindo aí quem é o Maurício. Bom, eu sou Maurício Mota, sou presidente hoje da AGV, CEO da AGV, sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há 29 anos e já sou um paulista, né? Metade da minha vida, mais da metade da minha vida em São Paulo e tenho duas filhas, sou casado há 25 anos e é isso, venho trabalhando com logística aí nos últimos 30 anos, focado nesse negócio de logística, muito focado no mercado farmacêutico e veterinário, mas de uma maneira geral é isso, né. Tenho 2 pós-graduações aí na engenharia de alimentos, na parte de, negócios e depois na parte de logística, depois, fiz um mestrado também. Um pouquinho de mim é isso aí. Você tem alguma experiência, vê 30 anos na área de logística, né? Bem pouco tempo aí, né? Para começar, já, É, já dá para é, começar já, né? é, ba Parabéns aí. Já vou a querer gente entender. a gente na verdade, a minha história se confunde um pouco, William, com a história da GV, né, porque eu era muito jovem, então tive um crescimento, eu até brinco, né, porque eu fiquei muitos anos na mesma empresa, me questionei sobre isso algumas vezes, mas eu fui traçando uma carreira aí junto com o crescimento da companhia, né, começando como na área de operações, indo para diretoria de operações, depois diretoria comercial, depois vice-presidência comercial, até assumir como CEO em 2015 para 16. Então, na verdade, passei, acho que a gente vai conversar um pouco ao longo da conversa, mas eu passei por a gente passou por muitas fases diferentes da companhia e isso trouxe muito crescimento e muito aprendizado, né. É, esse aprendizado, ele é valiosíssimo. Eu digo que é uma das maiores formações. A gente pode estudar, um estudo acadêmico, ele tem seu valor. Eu também fiz pós-graduação, MBA, adoro estudar, estudo até hoje, estou estudando inteligência artificial no MIT. Mas eu acho que a experiência de negócio, de empresa, essa experiência, isso que você passou, sabe, por várias áreas da empresa, isso aí nos dá uma habilidade para gerir qualquer coisa que a gente precise gerir. Eu já vou querer saber um pouquinho mais do que é a AGV e das suas entradas de negócio, mas vamos falar um pouquinho sobre você primeiro, né? Claro. Depois de 30 anos de experiência na área de logística, com um monte de faculdades e pós-graduações, o que você considera que é a sua maior qualidade como empreendedor hoje? Minha maior qualidade, Uhum. eu acho que é a minha capacidade de relacionamento. Acho que talvez seja uma das coisas que eu mais quando eu olho para trás, tudo que foi acontecendo na minha vida, as conquistas, os negócios, eu sempre consegui criar uma rede de relacionamentos muito forte, e isso e aí a gente pode discutir alguns casos, assim, que eu atrelo a essas relações, mas muitas coisas que aconteceram, inclusive agora, recentemente, com a aquisição que a gente acabou de fazer, sempre teve um viés de relacionamento muito forte por trás, né, além de questões, né, técnicas, etcétera, mas a força da relação, das relações, sempre me me fizeram seguir adiante e ter boas conquistas. Eu Posso concordo te com contar você. casos que exemplifiquem isso, viu, William. Tem casos interessantes sobre essas questões, né. Não, não tenho dúvidas. Eu acho que isso é uma das maiores qualidades como empreendedor. É legal que você consegue notar e aproveitar disso intencionalmente. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta porque muitos empreendedores ou líderes que nos ouvem, e quando eles se deparam com empreendedores e líderes de sucesso, é legal a gente entender que não é sorte, né? Não é só investir tempo, não é só tentar fazer, não, eu estou tentando aqui já há alguns anos, ou eu estou com dificuldade nesse aspecto. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo vai enfrentar obstáculos, mas tem elementos, competências, essa soft skill aí de relacionamento, que é inegociável. Que você não coloque foco nisso, né? Para você é a sua maior capacidade. Para alguns não seja maior, então vai ter que colocar um pouco mais de energia até que aquilo fique um pouco mais automático, né, um pouco mais, fácil, né, de Você sabe gerir. que você comentou um negócio interessante, né. Eu fazendo sessões de feedbacks com meus diretores, com meu time, etcétera, e de alguma forma, eu acho que você colocou um ponto importante. Eu acho que tem alguns soft skills que você tem naturalmente e que você
intensifica ou observa, né. Tem outros que você precisa desenvolver, né. Eu acho que essa questão das relações sempre foi uma coisa que é uma coisa natural minha e como vida, né, eu acho que desde de adolescente eu era o cara que organizava o churrasco, até a hora que eu percebi que tinha algum valor isso, né, no mercado, e comecei a transformar isso de fato numa coisa mais estruturada, né. E aí realmente, eh foi me levando para caminhos aí que eu talvez nem planejava em alguns momentos. Tem vários estudos que falam, né, sobre os pontos fortes de um líder, de um empreendedor, de um profissional. E tem um estudo que eu acompanho já há um tempo, da Tasha Eurich, que ela fala sobre nós perdemos tempo demais desenvolvendo as nossas fraquezas. E a É um gente bom ponto deveria isso aí. desenvolver aquilo que nós somos bons. Então isso faz parte até do nosso programa de consultoria. Hoje eu e meu sócio, a gente já escreveu 6 livros sobre como desenvolver a mente de um líder do futuro. E Aham. um elemento dos 52 elementos desses 6 livros é: desenvolva seus pontos fortes. Desenvolva conscientemente os seus pontos fortes. Porque você sabe que você é bom em algumas coisas, mas você fala: "Eu já sou bom nisso, então relaxa". Eu lembro de uns programas, ao aplicar um desses programas com uma diretora de vendas, ela notando isso, ela foi fazer um curso de teatro. Falei: "Mas como assim? Você já é muito boa em conversar, em falar". "É, eu sei, mas eu quero melhorar mais ainda. Você falou, eu achei interessante e eu vou lá", e ela já Sim, vendia o produto dela, mesmo que você não usasse o produto dela, de tão boa que era ela em vendas. sim. E ela continuou se aprimorando, porque a gente tem que continuar se aprimorando, né, é infinito isso, né. Bacana, Maurício. Entendendo um pouquinho da sua maior qualidade, vamos migrar um pouquinho aí da sua vida empreendedora, da sua vida como líder. Qual foi o seu maior acerto na sua carreira? Olha, eu acho que eu tive alguns acertos, tá. O primeiro acerto que eu tive, muito jovem, né, foi tomar uma decisão consciente de eu sou do Rio de Janeiro, né, e aos 24 anos eu falei: "Bom, eu quero ir para São Paulo". E eu trabalhava numa empresa no Rio já, né, uma multinacional. E estava começando, óbvio, com 24 anos, recém-formado, mas eu tomei uma decisão clara de falei: "Eu acho que em São Paulo é onde acontecem as coisas, onde está o business, eu quero ir pra São Paulo". E aí, minha família: "Mas por quê?", né, minha esposa hoje, que era minha namorada, falou e eu vim para São Paulo e fiz uma prova para trainee, passei para a prova de trainee em São Paulo, comecei a fazer o mestrado na Unicamp e se passaram 29 anos, né. Então, na verdade, eu acho que ainda muito novo, né, me parece, com 24 anos, eu tomei a decisão de mudar de estado, sem nenhuma uma certeza, por intuição, e eu acho que foi a primeira decisão que eu tomei, diria que corajosa, né, de dar um passo, largar os amigos, morava no Rio, em frente à praia, né, largar tudo que tinha de conforto ali, para vir para São Paulo, acreditando que era um lugar que eu tinha mais oportunidades e deu certo. Então eu acho até que para quem está nos ouvindo, assim, às vezes você seguir um pouco eu vivi isso um pouco agora, né, minha filha mais velha foi fazer faculdade e falou eu estava estudando em São Paulo e ela passou por uma outra universidade, ela falou: "Não, eu quero ir". A gente falou: "Poxa, mas em outro estado, pô". Eu falei: "Pô", eu falei para minha esposa, falei: "Se alguém me proibisse de ir quando eu tinha 24 anos, talvez eu não estivesse aqui hoje, então deixa ela ir". E ela foi, né. Acho que é um bom aprendizado aí de você realmente acreditar nas suas intuições. Mas acho que pensando em carreira, bem no início, foi a primeira decisão que eu tomei. E a segunda decisão, talvez, que mudou a minha carreira foi estar, de fato, trabalhando muito jovem ainda também, mas numa multinacional americana, e receber uma proposta para posso chamar que naquela época não tinha esse nome, mas posso chamar que era quase um startup, que era a GV, que não tinha nem esse nome na época ainda, não tinha nome, e eu acreditar que poderia ser um projeto promissor, e o projeto se tornou o que a gente virou hoje, né. Então, um dos principais players de logística do Brasil e na América Latina. Então, também foi uma decisão acertada, porque teve muita crítica na época. Meu irmão já trabalhava em multinacional, fora do país, etcétera. Sair de uma multinacional e ir pra uma empresa que está começando também é uma decisão ali, aparentemente corajosa, né. Isso logo no início. Aí depois tem outras conquistas ao longo da minha trajetória, né. Não, é legal conhecer, porque a gente vai entendendo o seu processo de tomada de decisões, por que que você tomou, você fez até analogia com a sua filha atualmente mudando de estado, bem interessante. E eu gosto de entender como que o empreendedor toma a decisão,
porque isso impacta muito. E você tem que ter coragem para tomar certas decisões. Eu estava dando ontem um workshop para 67 novos líderes. Na verdade, não são novos, eles estão liderando gente nova, diferente, né? Tá. 67 líderes de uma multinacional. E a gente estava falando sobre como é que a gente toma decisões de uma forma mais estratégica, principalmente quando a gente está lidando com cargos de iniciantes, né, estagiários, novos colaboradores, né? E a gente levantou lá, eu apresentei para eles o modelo que a gente usa na Upskill. A Upskill é uma plataforma que desenvolve líderes, então a gente cria frameworks para facilitar o processo decisório, desenvolvimento das competências de liderança, assim por diante. Eu trouxe lá um pouquinho das redes neurais, da rede de percepção, da nossa rede padrão e da nossa rede executiva para que a gente treine e tomar decisões conscientes, né, e regulares, para que a gente consiga melhorar essa nossa capacidade de tomar decisão. Mas tem algumas decisões, como essa, que mudam carreiras, que elas não têm uma lógica, elas não têm ciência por trás, elas são muito intuitivas. E é bom quando isso acontece, porque às vezes a gente não tem uma base racional, até emocional, que sustente aquela decisão. A gente não sabe por que a gente toma aquela decisão. E nessa sua resposta, a gente. Claro, você deve ter usado muitos elementos, talvez tenha feito até uma análise SWOT no seu processo de tomada de decisão, mas às vezes é intuitivo, né? É, mas quando você também tem 24 anos, também você tem mais chance de errar e acertar, né. Você Decisões tem também são um tempo, né? pouco você tem Você tem tempo, né. tempo e energia para consertar a decisão errada, né? Então não tem muito Exatamente. o que pensar, né? Que legal. Bom, como nenhum o empreendedor não vive só de acertos, Maurício, qual que você considera o seu maior erro ou aquela decisão que gerou o maior aprendizado para você na sua carreira como empreendedor, líder? Ô, William, eu vou aproveitar essa pergunta e vou te falar rapidamente, assim, da minha linha do tempo, muito rapidinho, porque eu acho que ela passa por erros, e eu tenho uma coisa que é muito interessante, assim, é assunto até de terapia, de mentorias, e tal. Eu, de maneira muito humilde, né, mas é um ponto também de reflexão. Eu, obviamente, com certeza, tive alguns erros, né, mas respondendo a sua pergunta, eu até me pergunto, porque eu acho que eu tenho um otimismo que, normalmente, mesmo quando eu chego a me perguntar: "Pô, que problemas que eu tive, né, hoje na vida?". Mesmo nos problemas que eu entendo e enxergo que foram problemas, eu sempre enxerguei com muito otimismo. Isso, às vezes, me faz ter uma ilusão de que eu não tenho problemas, eu não tive problemas. E isso é um ponto importante. Aí outro dia eu estava lendo: "Poxa, mas nenhum líder de sucesso, eh, atinge o sucesso se não for otimista". E realmente, assim, eu acho uma característica muito importante o otimismo, porque eu olho para trás e falo: "Poxa, eu até tive ali, será que eu acertei e tal?", mas na prática eu sempre olhei sempre por um ângulo, mesmo quando as coisas davam errado, eu acabava olhando por um lado positivo da coisa, né. Mas vou te contar muito rapidinho aqui a minha trajetória, e talvez eu fale um pouco de acertos e erros, né. Eu comecei na companhia como bem no iniciozinho, né, como coordenador na operação, dono da operação, depois assumi a gerência da operação, depois eu assumi a diretoria comercial da empresa, depois eu assumi a vice-presidência comercial, até chegar como CEO em 2016. Nesse período todo, William, a gente passou por muitas, por isso que é interessante, eu sempre, eh, muitas vezes que há 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, hoje em dia não é tão comum mais, mas eu sempre pensei que eu estava ali passando por diversas empresas diferentes, né, porque a AGV, a gente teve um processo, os meus 10 anos, por exemplo, eu chamei ali de crescimento orgânico, a gente cresceu muito organicamente, né, buscando cliente mesmo. Depois da segunda fase, William, a gente comprou 8 empresas, imagina, 4 anos, a gente comprou 8 empresas num processo muito forte de M&A, então a gente cresceu muito, via aquisições. Depois a gente passou por uma fase de turnaround, imagina, depois de comprar 8 empresas, precisar esse processo todo, fiscal, TI, pessoas, e depois eu assumo a presidência, depois dessa fase de turnaround, e eu chamei de retomada do crescimento. Então eu vou te falar um pouco, como você perguntou, aqui tem muitos acertos, né, a gente cresceu muito, a gente saiu de uma empresa do zero a chegar a uma empresa de mais de 1 bi, né, e chega em 2020, a gente vende a companhia, né, e eu acho que eu tive ali talvez um possível, né, eu ali, quando a gente vende a companhia para uma grande empresa latino-americana, eu tive uma certa dificuldade ali em algumas decisões que eu tomei, e acabei tomando a decisão de sair da companhia. Mas é o que eu te falo, eu tomei a decisão de sair da companhia depois de 24 anos, foi de novo, né, aí
Pô, Maurício é corajoso, né, 24 anos, presidente da companhia, eu vou lá, peço demissão, mas eu acho que foi uma decisão acertada, mas imã de alguma falta de alinhamento com essa nova companhia. E aí eu tomo a decisão de sair, abro uma outra empresa, mas olha que interessante, é um case muito legal, porque eu abro uma empresa menor e aí de novo, o que parecia ruim, porque eu saí porque eu não estava feliz mesmo, aí eu abro uma outra empresa, essa empresa do zero de novo, a gente em 1 ano e meio, cresce muito, dá super certo, e aí a gente compra de volta a AGV desse desse grande dessa grande empresa, eh que tinha sido feito essa aquisição, e a gente então em julho retoma a presidência da GV no Brasil e na Colômbia. Então mesmo que pode parecer eu sempre olhei com uma visão otimista, a ponto de a gente abrir um outro negócio, depois que eu deixo a companhia, depois de 24 anos, e esse negócio acaba pequenininho, comprando, junto com outros sócios, claro, esse negócio que eu era o presidente anteriormente. Não sei se ficou confuso, mas foi um case muito interessante, imagina, a gente montar uma empresa do zero, pequena, 2 anos, adquirir esse grupo, uma empresa que a gente fatura hoje, quase 2 bi. É uma história até para escrever um livro até, viu, Maurício? Não, é um case, a gente brinca, né, até a fase um era um livro, agora dá pra fazer um filme, porque realmente essa volta foi uma volta muito interessante, assim, um case É, mesmo. mas eu entendo quando você diz sobre talvez não tenha sido o meu maior acerto ali, né, talvez você não tenha uma decisão que talvez tenha sido tomada ou precipitada ou não tinha todos os recursos ali, mas que no fundo acabou ficando uma coisa boa, né, acabou gerando um resultado Mas William, positivo. esse que é o ponto, né, no momento que eu tomei a decisão de sair, que eu fiz um projeto muito interessante, até que eu tenho com algumas pessoas que eu converso e tal, que eu mapeei claramente o que que eu queria fazer a partir dali, né. Falei: "Poxa, se eu não estou feliz", e eu mapeei 5 coisas. Uma, inclusive, era continuar naquela companhia, e outras companhias que eu tinha interesse, e eu fui de maneira muito proativa, cada uma delas, eh, conversar, e até que o ponto que eu cheguei dessas 5 oportunidades ou 5 ideias que eu tinha, eu optei por uma delas que era abrir um negócio novo, Uhum. e deu super certo no final. É, eu acho que empreender sempre é um bom caminho. É, desafiador, né. Eu gostei do que você falou sobre o empreendedor, muitas vezes ele não é que ele não toma decisões erradas ou ele não se impacta tanto, você na verdade, né, não se impacta tanto quando uma coisa não dá certo. Porque é quase o trabalho do empreendedor é fazer dar certo. O obstáculo, Exatamente. aquela objeção, ela é o arroz com feijão, é o alimento do empreendedor para ele conseguir contornar e fazer o shift, ou seja, se reinventar para fazer o negócio dar certo. Eu concordo com você e eh, penso da mesma forma, ou seja, eu tô sempre feliz quando alguém pensa: "Cara, o que que deu errado na sua vida?" Eu: "Deu errado, cara?" Eu acho que até não tem nada que tenha dado errado, porque tudo, mesmo que tenha dado errado, eu acabei convertendo, virei aquilo para fazer dar certo. Então acho que essa é uma das Exato. maiores habilidades. Claro que tem os seus pontos aí de atenção, pra gente às vezes não se corromper, não corromper os nossos valores, então tem que estar muito consciente e presente do que nós somos, né, para não se perder. Sem dúvida. E tem um ponto só adicionando o que você comentou agora, William, que é assim, né, eu acho que lógico que ao longo dessa trajetória você passa por crises, né, mas eu sempre eu acredito que eu sou assim, e eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que são assim, e porque eu vejo executivos e empreendedores que, diante de uma crise, se apagam, né. Tem gente que diante de uma crise cresce, né, e eu acho que esse é um bom caminho, porque você vai enfrentar crise, mas se você diante da crise, você olha com otimismo, vai para cima, toma as ações necessárias, as coisas acontecem, né. Se Uhum. você diante da crise, você se apavora um pouco, e aí as coisas tendem possivelmente a ir pra um caminho não tão positivo, eu acho, né. Talvez seja um pouco do seu mindset, da sua mentalidade de engenheiro. Eu também sou engenheiro, então quando a gente vê problema, a gente fala: "Que ótimo, tem um problema para resolver". Eu, quando estou fazendo reunião com o meu time, o time chega com um desafio, eu falo: "Que bom, a gente tem uma coisa para melhorar o nosso produto, na nossa plataforma, então vai ser fantástico". Eu não vejo aquilo como um entrave, nada me bloqueia, assim, né. Eu acho que até, falta de recursos, sejam financeiro ou de tempo, não deve ser um bloqueio, e sim uma oportunidade para você otimizar ainda mais o processo, né. Acho que é uma grande forma Perfeito. de pensar. Maurício, já deu para entender um pouquinho sobre como você pensa, as qualidades aí como empreendedor, como líder. Hoje você está à frente de uma empresa liderando muitas pessoas, já vou querer saber um pouquinho
dessa sua mentalidade de líder, mas eu queria entender um pouco do seu negócio. Então apresenta a AGV para gente, o seu produto principal, o que que vocês fazem, para entender como são as relações de liderança aí dentro para a gente poder avançar nessa linha. Tá. William, como eu comentei, a GV, a empresa nasceu em 1998. A gente teve uma trajetória de bastante sucesso, né? Imagina, você começou do zero na cidade de Vinhedo, foi tomando uma proporção muito grande, via orgânica e via aí, né? A gente também comprou empresas, mas o maior crescimento realmente, o mais saudável, que é o nosso principal negócio, é saúde humana, né? Logística para indústria farmacêutica, logística para indústria veterinária. Ele veio organicamente, né? Ele nunca veio via aquisições. Então, a gente cresceu muito, né, a ponto de chegar a uma empresa, 2019, mais de 1 bi de faturamento, uma empresa bastante renomada no Brasil, e a gente então é vendido para um grupo em 2020, e a gente, como eu comentei, de 2020 até 2025 agora, recentemente, pertencia a esse grupo, então a marca GV, ela tinha desaparecido do mercado durante esses 5 anos, e agora, o ano passado, esse grupo coloca toda a empresa na América Latina à venda. A gente compra, então, parte dessa companhia no Brasil e na Colômbia, e a gente resgata ou relança a marca GV para o mercado, o que foi muito bacana, porque 5 anos com a marca fora do mercado, mas ela estava no coração das pessoas, ela estava na confiança dos clientes. Então, quando a gente relançou dia 2 de julho de 25 agora, a marca GV de novo ao mercado, foi uma festa. O que que é a GV, né? A gente é um operador logístico, então a gente presta serviço de armazenagem e transportes e outros serviços agregados para a indústria. É uma relação B2B. A gente hoje está presente no Brasil e na Colômbia. A gente está falando de uma empresa que tem 8 mil pessoas, são mais de 500 clientes. A gente tem muita concentração, a gente é muito forte, tanto no Brasil como na Colômbia, no mercado farmacêutico. Na Colômbia, a gente é líder absoluto no mercado farmacêutico. No Brasil, a gente é líder absoluto no mercado logística para a indústria veterinária, saúde animal e também para a indústria farmacêutica. Hoje, a gente está entre os 3 principais players aqui no Brasil. E na Colômbia a gente é o líder absoluto. Então, assim, a gente hoje no Brasil tem mais de 60 armazéns, na Colômbia mais de 30 armazéns, muitos climatizados, adequados para a indústria farmacêutica. E a gente tem um posicionamento de mercado, eu acho muito interessante, é o que tem feito, na minha opinião, a gente ter muito sucesso, né? Porque os nossos grandes competidores são. A gente tem competidores ou empresas muito grandes, né? Globais, muito grandes, ou em aos locais muito pequenos, que às vezes competem com alguma coisinha ali, mas a gente está num posicionamento de mercado que a gente está ali numa posição, uma empresa média, né, uma empresa de faturamento de 2 bilhões por ano, com 8 mil pessoas, a gente não é pequeno, tá. Então a gente tem escala, tem capacidade altíssima de investimento, estamos investindo muito em tecnologia, muito investimento em climatização, em refrigeração, tudo mais. Só que ao mesmo tempo, a gente tem uma característica de ser uma empresa muito próxima do cliente, muito próxima do mercado. Eu sou o CEO da companhia, eu estou o tempo todo dentro da operação, com os clientes. Então a gente tem o melhor dos 2 mundos, porque uma empresa muito pequena, ela tem muita proximidade, mas não tem tanta escala, tanta capacidade de investimento. Uma empresa muito grande, às vezes ela tem capacidade de investimento, tem muita escala, obviamente, mas não tem a mesma capacidade de estar próximo. Então a gente acaba tendo ali o melhor dos 2 lados, e isso faz a gente ter muito crescimento. A gente é uma empresa muito ágil, muito flexível, então a gente acaba tendo relações de contratos de longos prazos, né, muitas relações de clientes com 18 anos, 15 anos de contrato com a gente, e clientes importantes. Então, é uma empresa que faz a diferença por esse posicionamento, me parece, tá. Mas é isso, a gente é um operador logístico, a gente armazena produtos, a gente transporta os produtos, e a nossa relação é B2B com as indústrias, né. Não, é legal entender como vocês funcionam, até para entender as competências que você teve que adquirir para conseguir gerir isso, né. E você tocou num ponto muito interessante, que vocês têm um tamanho razoável para atender com uma estrutura muito boa, né, grandes clientes, mas ao mesmo tempo você falou que você participa da operação, você está próximo do cliente, você tem essa proximidade, né. Isso é uma característica sua, de querer estar perto, né. Eu acredito que é uma característica minha, da nossa diretoria, mas ao mesmo tempo, eh, é uma empresa que permite, né, porque a gente tenta colocar todo o nosso foco no que vai agregar valor ao cliente e com menos, eh,
burocracias internas que acabam tomando muito tempo, né. Eu já vivi os 2 mundos, e às vezes a gente sabe que numa empresa, muito grande, você acaba tendo tantas burocracias internas que você acaba sendo roubado, sua energia acaba sendo muito roubada, e numa empresa como a nossa, a gente consegue ter muita velocidade de tomada de decisão. Obviamente que a gente tem uma governança muito estruturada, né, a gente tem um conselho super forte, né, com gente super competente. Eu me reporto ao conselho, mas de qualquer maneira a decisão entre o cliente e quem decide é muito curta, né, então você tem a diretoria da companhia, você tem o presidente, você tem um conselho administrativo, então as decisões são muito ágeis, né. Uhum. É, isso é um grande ganho, o cliente ganha com isso, né. Eu acho que é um grande ganho para o mercado e para os clientes, porque realmente, nossos clientes todos são empresas multinacionais, europeias ou americanas, né, e a gente acaba ele já a própria indústria já tem as suas burocracias, as suas lentidões, né, então eles precisam de um parceiro, muitas vezes, que o parceiro seja ágil, né, ainda mais no assunto que é tão complexo no Brasil e na Colômbia também, que é a logística, né. É uma área bem delicada, porque ela tem Exatamente, prazos, ela tem muitas cadeias de confiança que não podem ser quebradas, né, isso exatamente. é uma área crítica, vamos dizer assim, né, embora só transporte, não, tem muita Não, criticidade nesse e é o processo, final né. da cadeia, né. Faltou produto, atrasou pedido, tudo acaba na entrega final, né. A última chance de resolver o problema tá no delivery ali, né. Você quebra uma empresa se você não, se eventualmente essa cadeia falhar, se a empresa não for ágil para trocar de operador logístico, então se a sua empresa hoje é extinta, você quebra várias empresas junto, é muito crítico isso, né. Bom, deu para entender um pouquinho do seu tamanho, de como vocês funcionam, do que vocês fazem atualmente, né. É muito legal ouvir, assim, essa cadeia, esse seu reporte para o conselho, toda e sem muita burocracia, né. Hoje a gente trabalha com algumas multinacionais que para a gente fechar o contrato com ele, a gente demora 2 anos. São tantas camadas de atrito, né, para conferência, auditoria, muitas camadas, em todos os departamentos tem uma camada de auditoria, de validação, e você consegue não pular tudo isso, né, mas ser ágil nesse processo, sem perder a Sim, governança, né, dando bons exatamente. reportes para o conselho, você consegue ser ágil. Interessante saber desse seu tamanho, isso é uma baita qualidade, uma baita vantagem competitiva. Agora entenda um pouquinho do seu processo de liderança. Hoje, quantas pessoas você lidera e qual que é o teu estilo de liderança, Maurício? Pô, boa pergunta. Eu tenho 8.000 pessoas, né, direto ou indiretamente abaixo de mim são 8.000 pessoas, diretamente são 11 diretores, porque é Brasil e Colômbia. Uhum. Eh, eu acho que meu estilo de liderança, ele sempre foi um estilo de eu tive várias experiências, né, e nesse sentido, eu acho que meu estilo de liderança é uma liderança, humana, né, e não querendo usar isso como tá na moda, não tá, não é por isso. Eu sempre acreditei, porque eu já fui gerente, eu já fui diretor, eu já fui vice-presidente, antes de ser o presidente, e eu sempre acreditei, desde que eu assumi a presidência primeira coisa, quando eu assumi a presidência, eu me perguntei muito, é uma boa reflexão. Quando eu assumi a presidência, né, em 2015, final de 15, início de 16, e eu me perguntei: "Poxa, o que que eu vou deixar de legado para essa companhia? Agora eu sou o líder principal". Eu falei: e eu me lembrei eu fui o terceiro presidente da companhia, né, tinha o sócio fundador, depois teve um presidente de mercado, eu fui o terceiro, e eu me lembrei que o que que cada um tinha deixado de legado, né. Um era muito empreendedor, tinha feito coisas audaciosas, o outro era um cara muito focado em custos. E eu me lembrei que a melhor coisa que eu sabia fazer, eu pensei nisso, falei: "Bom, a melhor coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, que eu acho que eu faço bem, é gerar negócios e cuidar do cliente". Então, até porque é a minha história, né, eu vim da operação, do comercial, e eu realmente, quando eu assumi a presidência da companhia, eu fiz uma campanha e montei falei: "Olha, agora esse time", fiz um monte de movimentações, falei: "Esse time é um time pró-negócio. Quem não é pró-negócio, não tá". Então, primeiro estilo de liderança que eu tenho, quem trabalha comigo tem que ser pró-negócio. Pró-negócio significa, não, tem como que a gente vai fazer para viabilizar, ó, respeitando as questões regulatórias, as questões éticas, as questões fiscais e contábeis, mas dito isso, o que que a gente pode fazer para viabilizar um projeto, para atender a demanda de um cliente, para ser ágil nas decisões. Então, o primeiro estilo, né, de liderança que quem trabalha comigo é assim: não deixa o cliente esperando, porque se deixar, eu vou para cima. Então, esse é um ponto, mas ao mesmo tempo eu sempre acreditei muito, inclusive antes de assumir essa posição principal nas companhias, né, enquanto eu estava
como liderado ainda, que o que eu mais acredito é uma liderança que traga você para o jogo, né. A minha prática, eu acho que me parece que conversando com as pessoas que trabalham comigo, eu acho que eles já possivelmente vão falar sobre isso, eu tento trazer, dividir o problema e trazer a pessoa para o lado e falar: "Poxa, como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer desse jeito, vamos pensar junto, etc, etc". Realmente eu dito uma óbvio, tem horas que você tem que, como líder, tomar a decisão, né, por aqui ou por aqui. Mas dificilmente eu imponho uma coisa sem tentar uma negociação. Isso às vezes toma um pouco de tempo, um pouquinho mais de tempo, mas também, depois que a pessoa sai da sua sala ou do seu alinhamento, ela vai executar porque ela acredita naquela decisão, né. Então o nível de follow-up que eu faço depois, eu perco mais tempo antes para alinhar do que fazendo cobranças depois. Então não sou eu não já fui, não sou mais aquele cara que fica, fez, não fez, fez, não fez, fez, não fez, dando follow-up a cada minuto. Microgerenciando, né? É, porque como eu faço um alinhamento de trazer aquele líder para tomar a decisão junto comigo do como a gente vai construir, normalmente ele sai já fazendo conforme a gente planejou. Então, eu prefiro gastar tempo antes do que depois, mas eu acho que é um pouco sobre isso. Eu acredito muito em trazer o time para o seu lado, ao invés de eu não gosto muito de modelos de liderança que eu acho até que está ultrapassado isso, na verdade, né, mas de pancada em mesa ou de gritar, eu sou sempre tento ser pelo menos sempre um pouco retilíneo, assim, sabe. Mas sempre com muita Então, energia. Quem sim. trabalha comigo eu tenho um diretor que trabalha comigo há um tempo, ele fala: "Maurício, adoro quando você está gripado, que aí você fica uma pessoa comum, né". Que aí a minha energia volta né, Normal, né? para normal. Eu gostei quando você trouxe sobre, esse modelo mais, assim, de bater em mesa, tá ultrapassado. Hoje a Upskill é uma plataforma que atende desenvolvimento de lideranças com mentorias de lideranças um a um, para vários tipos de empresa. E a gente eventualmente conecta com algum cliente, a gente percebe alguns, poucos, mas alguns comportamentos desse tipo sim, tá. É claro que para a pessoa nos procurar, ela não tem essa cultura de bater em mesa, né, uma empresa que geralmente bate em mesa raramente vai procurar uma melhoria da competência humana, né, pra quê, né? Eu Sim, quero que esse cara sim, gere dinheiro, e eu vou sim. gritar com ele, vou bater nele se precisar até ele gerar dinheiro, então não vai procurar a Eu gente. voltei pra companhia agora em julho, né, fiquei então, lembrando, né, eu fiquei 21 anos na GV, como presidente, né, nos últimos 7 anos da empresa, aí a gente vende, aí eu fico 3 anos como presidente da empresa compradora, depois eu saio em 2022, abro um negócio novo e tem essa oportunidade, né, desse case realmente, da gente fazer essa aquisição, eu voltar como sócio e assumir a presidência em 2 de julho de 25. E uma das coisas que para mim vê um pouco com a questão de modelo de liderança, que para mim é um propósito, realmente eu acredito nisso, eu acho que dá para entregar muito resultado, mas muito resultado para os stakeholders, mas ao mesmo tempo ter uma empresa com um clima de não de felicidade, quando eu falo felicidade, não é a felicidade de tapinha nas costas, é uma felicidade de respeito, de as pessoas conseguirem ter abertura para falar o que pensam, às vezes eu falo isso, para alguns pode parecer um pouco utópico, mas desde que eu cheguei aqui em julho, óbvio que eu tinha feito isso, isso é um desafio interessante, para mim inclusive. Eu tinha feito isso nessa empresa menor que a gente constituiu, só que para 150 pessoas. O desafio agora é fazer o mesmo para 8.000. É um pouco mais difícil, porque para você chegar em todos, não é tão simples, mas ao mesmo tempo, começa pela liderança, a liderança vai permeando, etc, etc. Na hora que você consegue entregar resultado, crescer e ao mesmo tempo ter uma de harmonia, de respeito com as pessoas, de cumprimentar, todo mundo se cumprimenta, etc, etc. Você cria uma vibração ali e uma atmosfera de muita produtividade, assim. Eu acredito de verdade nisso e tenho desde julho que eu retornei para a companhia, eu tenho tentado fazer isso com bastante afinco. Eu acho que é o caminho que funciona. A gente passa muito tempo trabalhando. E se não for leve, divertido, construtivo, aquilo é uma grande tortura. A gente está jogando a nossa vida fora, né? Então tem que ser na minha Exatamente. visão. Do jeito que você fala sobre uma liderança mais humanizada, parece até que você já leu o meu livro sobre a mente do líder futuro. A gente trabalha muito esse lance da mente humana, do líder mais humano. Líder Pô, que eu não ó, entende eu os valores. confesso a você que eu não li, mas vou ler, cara. Vou ler porque é um assunto que me interessa muito, cara. Eu te mando, eu te envio ele. Então é um assunto que, a gente trabalha desde a parte de entender o objetivo, como você falou, eu prefiro gastar um tempo decidindo junto, criando junto,
mas depois aquela pessoa ela vai executar e empolgada, entendendo o que ela está fazendo, que você tem que fazer microgerenciamentos a cada hora. Ou seja, você acha que vai gastar mais tempo explicando, envolvendo, mas na verdade você está otimizando todo o processo e a Exatamente, motivação, a intencionalidade no processo. Senão você vai ter exatamente. uma pessoa que vai estar sempre contrariando o processo. E você vai gastar, a empresa gasta mais dinheiro, gasta mais energia, mas aparentemente você foi líder super eficiente, bateu na mesa, mandou e resolveu. Não vai, na verdade, não vai, né? Exatamente, exatamente. Então essa posição eu diria que ela é a única forma que eu entendo de um líder do futuro prosperar. A gente hoje está com um mundo super, a informação é muito acessível, hoje todo mundo, você tem um Glassdoor onde você sabe tudo de qualquer empresa, o que está acontecendo ali dentro, como que é trabalhar naquela empresa, como é que as coisas funcionam. Hoje você tem várias políticas que estão sempre atentas para manter a lucidez, a energia do indivíduo ali, a preservar o indivíduo. Você tem uma norma do governo aqui no Brasil, NR1, que vai de alguma forma checar que a empresa realmente é um local, tem um ambiente decente para se trabalhar. E por que tudo isso está acontecendo? Porque ainda no teu universo não, na tua cabeça parece que nem funciona, mas ainda tem muitas empresas onde o líder bate na mesa, onde existe gritaria e aqui é para ganhar dinheiro, se você quiser moleza, some daqui. E tem pessoas que É, sintonizam com essa vibe, não tô julgando o que é errado, né, mas eu gosto muito desse equilíbrio de pessoa com performance. Você trouxe de cara, né? O meu trabalho é muito objetivado, tem que ser pró-empresa. Então você tem aquela energia onde você motiva as pessoas a fazerem o que tem que ser feito. E você equilibra com essa parte humana de respeito, de envolver no processo decisório, mas é, na infelizmente tem pessoas que só vão no processo, né? Esquecem as pessoas. olha, naturalmente, né, a gente é uma empresa de serviço, né, então realmente a gente não tem um produto, né, a gente só tem as pessoas. Eu acho que é quase uma obrigação, mas realmente para mim, eu acho que aí tem a ver um pouco também com a maturidade, né, com o tempo, né. Cada vez mais isso para mim virou um propósito, assim, de equilibrar, de fazer, mas como você falou bem, assim, de verdade, faca no dente, né, energia alta, todo mundo trabalhando muito, todo mundo trabalha muito, mas é o contrário. O que esse tipo de liderança me parece traz é ao contrário, você se sente mais responsável por entregar resultado. Quase você trabalha, a gen eu vou dar um outro exemplo, tá. Eu vejo isso com o cliente. O cliente que vem e bate na mesa usando a mesma lógica, as pessoas vão fazer. Quando o cliente vem e fala: "Pô, olha aqui, eu preciso da sua ajuda, como é que a gente pode fazer isso?" A turma se mata, porque o pessoal se sente respeitado, né, se sente engajado na causa. Para mim, cada vez mais isso virou um propósito de realmente, otimizar resultado, atender cliente, não só cliente, né, mas todos os stakeholders, também os acionistas têm que ser atendidos, com resultados, com margem, etc, etc, mas ao mesmo tempo fazer cliente que seja de respeito, de integridade. E no final, né, você citou a nova legislação, eu acho que essa nova legislação, para mim, pelo menos, ela vem para regulamentar uma coisa que deveria ser obrigatória, mas eu acho que ajuda muito, porque é igual ao cinto de segurança, né. Primeiro é lei, depois vira costume, né. Se nem todo mundo está preparado para colocar isso nas companhias, quando vira uma lei, né, que tem fiscalização, daqui a pouco vira automático, né. A disciplina antecede a espontaneidade, né. Sim, é ter alguém olhando para ter certeza que o processo interno sobre pessoas está bem definido, né. Quando alguém Exatamente. contrata a gente, não é só para desenvolver uma competência de liderança daquele líder, mas para também entender as relações, o impacto da liderança daquele líder da empresa. A gente Não, começa muitas vezes com é, 10 líderes numa empresa, de repente a gente está com 20, 30 líderes na empresa, porque o efeito em cascata de cuidar do indivíduo, de melhorar a competência do indivíduo, gera resultado. Então, quanto mais é. se desenvolve as pessoas, mais resultado a empresa tem. É o que você falou, as pessoas trabalham com mais propósito, com mais engajamento, se sentem parte daquilo, né. E tem uma coisa que eu acho também que, assim, né, talvez as gerações mais antigas tinham aquela questão de muitos anos na mesma empresa, mais resiliência. Acho que as gerações mais novas, eu tenho 2 filhas jovens, né, elas não trabalhariam num lugar que não fosse saudável, né. Você vê a mudança do conceito, então se as empresas também não se organizarem para isso, os jovens vão mudando, não vão não acho que a turma está menos disposta a engolir sapo do que no passado, né, então acho que muda um pouco essa. Depois do conflito, gerado por M&As, o conflito cultural de M&As, a gente atende muitas empresas com M&A. Então o conflito cultural gerado por aquisições ou fusões, ela é grande, então a gente consegue trabalhar antes, durante e depois de uma fusão, e a gente faz isso muito bem. Mas o segundo desafio mais forte para a gente, que a gente tem atuado em empresas grandes, é o conflito geracional.
É um líder, não vou dizer que ele está ultrapassado, mas que ele ainda não sabe lidar com a nova geração, que é Cabelinho super branco. volátil. Ele ainda não aprendeu a lidar com gerações mais jovens, ele ainda acha que todo mundo tem a idade dele, não entendeu a diversidade do time, não entendeu os valores dessa geração. Ele demora um pouquinho nessa adaptação, mas a gente consegue com mentorias desenvolvê-lo para ele envolver essas pessoas de uma maneira mais, né, mais poderosa, né, bem mágico assim, bem forte. Muito bacana, meu. Maurício, uma última pergunta aqui para você, que eu sempre gosto de fazer. A gente vem num tsunami de inteligência artificial já há alguns anos e cada vez mais se consolidando como parte da nossa eficiência operacional, administrativa e tudo mais. E como você comentou, né, você não tem produto, você tem um serviço, mas eu queria saber como é que você tem integrado, novas práticas de inteligência artificial dentro da sua empresa. Isso tem aumentado a sua eficiência operacional? Isso tem oferecido mais facilidade para os clientes? Como é que você vê esse tsunami da inteligência artificial, eh, na AGV hoje em dia? Olha, assim, ó, 2 pontos, tá. É que, na verdade, tecnologia pra gente, a gente está, de verdade, nessa fase nova da GV, a gente colocou como bandeira investimento em tecnologia, é onde a gente mais está investindo, né. E a gente criou um laboratório agora que chama Tech Lab, que tem 4 torres de ataque, né, são 38 pessoas fora da rotina, só envolvidas com Tech Lab, né, pessoas desenvolvedores que não estão na rotina dos nossos sistemas, nossa equipe de TI. A gente já tem uma equipe de TI com mais de 60 pessoas hoje. Esse grupo ele vem só para desenvolvimento. A gente tem feito muitos pilotos, né, em armazém, em transportes, em todo o processo, usando IA. Você tem uma ideia, até para planejamento estratégico agora, que a gente está criando, as perguntas do planejamento estão sendo criadas pela IA. Então, assim, a gente está numa fase, o aplicativo do cliente, a gente está criando agora um super app. A gente tem um aplicativo onde o cliente consegue acompanhar o tracking, né, consegue acompanhar a sua carga, ele consegue ter visibilidade do seu pedido, etc. Mas a gente está agora dentro da Tech Lab, desse projeto, né, que a gente lançou ano passado, criando o super app, que é um app que tem inteligência artificial, etc. Então a gente está, na verdade, eu te diria, para ser bem transparente, bem honesto com você, que a gente está numa fase com IA, de começando a utilizar umas coisas, o planejamento estratégico, exemplo, super app, ao mesmo tempo ensaiando ele em tudo, né. A gente sempre teve uma questão, uma empresa como a nossa, sempre que a gente coloca investimento em tecnologia, não vou nem vou falar só de IA, tá, vou falar de uma maneira geral, a gente sempre passa por, investimento versus produtividade, né. É o que eu tenho falado no projeto da Tech Lab. Tudo que a gente colocar de investimento em tecnologia, seja IA, seja outras ferramentas que a gente também está estudando, ou tem que melhorar a experiência do cliente através da informação, ou tem que aumentar a nossa produtividade, porque isso no final aumenta a o a velocidade de atendimento ao cliente na separação de produtos e etc, etc, e também reduz custo para que a gente seja mais competitivo. Então, o que a gente tem feito hoje, para te falar bem de maneira bem honesta, é nesse laboratório, nessa Tech Lab que a gente chamou, testando em várias frentes, onde faz sentido, onde não faz, que de fato gere valor ao negócio e que seja percebido pelo nosso cliente, em termos de ou de nível de serviço, ou de melhora de produtividade. Eu só queria fazer um comentário com você, que você sobre liderança ainda, que não sei se a gente volta nesse assunto, Podemos mas voltar. é que eu fiquei pensando uma coisa, até para quem estiver nos escutando e tal, eu acho que muita gente que hoje é diretor, né, e uma coisa que eu aprendi que é muito interessante, eu participo de um grupo que tem mais de 10 anos, que é o IPO, né, Young President Organization, é um grupo de presidentes de empresa global, mundial, e que a gente se reúne, né, tem reuniões mensais, são presidentes de empresas gigantescas, né, são empresas, todas as empresas são empresas que faturam acima de 150 milhões de reais. Então são Uhum. empresas, não tem empresa muito pequena, são empresas. Uma coisa que eu aprendi nesse grupo, que eu acho que é muito interessante para quem está nos ouvindo e quem está ainda numa fase ali, né, "Pô, sou gerente, mas eu quero um dia assumir uma posição de liderança, de diretoria ou de presidente", é que uma coisa que, eu me lembro bem, quando antes de entrar no IPO, fala: "Poxa, mas o presidente da empresa X", né. Quando você entra num grupo desse, você percebe que todos nós, somos iguais, né. Cada um tem seus skills, mas o IPO me fez ter uma visão muito diferente sobre essa posição da liderança, porque ela torna essa liderança mais, atingível.
Você percebe que todos os presidentes, todas as empresas, independente do tamanho, têm suas questões, têm suas angústias, têm suas qualidades, seus defeitos. Então isso torna essa posição uma posição mais humana e mais atingível, né. Porque às vezes eu sou um gerente e falo: "Pô, mas eu nunca vou ser um presidente de empresa". Por que não? Ninguém que está nessa posição, eu acho que obviamente são pessoas, né, eh, eu me incluo dentro desse grupo, que fizeram boas escolhas, fizeram boas escolhas em termos de estudo, de relacionamentos, de relações, né. São boas escolhas, mas que têm as mesmas questões que muitas vezes você tem dentro de qualquer ser humano, então não é uma posição. Eu acho legal esse ponto, porque eu vejo pessoas mais jovens hoje que são gerentes e que querem atingir, e "Pô, mas é uma posição inatingível", não é. É uma posição que você é óbvio que é uma pirâmide, né, mas Uhum. que você, fazendo as escolhas certas, existe esse potencial, né, de chegada e todo mundo é igual. Todo mundo tem seus problemas, suas questões familiares, suas questões pessoais e no final não tem super-herói, né. Que legal que você trouxe isso, porque era o que eu ia te perguntar. Você Você ia na sua perguntar isso? posição, Olha. aí eu ia te perguntar exatamente isso. E eu queria trazer também, até como experiência pessoal, um elemento desse ponto que você trouxe. Há mais de 20 anos que eu já mentoro, diretores, C-levels, presidentes de empresa, então tem muita gente que nos ouve aqui. Vai ser legal a gente trazer essa sua experiência como presidente, já e também membro da IPO, sobre desenvolvimento. O que que você precisa fazer para se desenvolver para chegar lá? Porque não basta só querer, a gente tem muita gente da geração nova achando que vai chegar rapidamente como presidente, mas você precisa desenvolver habilidades, não tem atalho. Você precisa se desenvolver como pessoa. E a gente tem também gerentes, pessoas muito boas, alguns diretores que falam: Poxa, ainda estou longe de chegar lá. O que, que eu precisaria fazer? Foi por isso que eu criei a Upskill, para poder aumentar a quantidade de pessoas que podem ser treinadas em habilidades humanas. Porque a parte técnica, você é engenheiro, qualquer obstáculo que tiver na sua frente, você chega e você resolve. Agora tem elementos humanos que talvez você tenha você na sua carreira teve facilidade, por isso que você chegou até onde você está. Mas tem algumas pessoas que não conseguem notar alguns gaps de habilidades humanas que precisaria desenvolver. Aí que a gente entra para ajudar essas pessoas. É possível, como você disse, só precisa, às vezes precisa de um treino. Para você já talvez já tivesse as habilidades necessárias para chegar ali, acabou adquirindo outras no meio do caminho, mas de qualquer forma a gente precisa crescer, né, Maurício? Não, eu acho que bom, assim, né, a capacidade técnica ela é obrigatória, né. Uhum, sim, Se você exatamente. não tem uma formação mínima, né, Uhum, é muito difícil você galgar, né, algumas posições, né, porque você acaba sendo testado sobre isso, né. Mas uhum, eu realmente acho que para atingir porque, assim, eu vejo muita gente no mercado, né, e amigos inclusive, e você que tem capacidade técnica, mas eu acho que realmente o que faz a diferença, eu realmente acredito nisso, porque a capacidade técnica, senão todo mundo que se formasse na USP estaria tendo, né, na Harvard, né. uhum, Então assim, eu acho que a capacidade técnica é algo que tem que ser buscado, né, não é à toa, poxa, que você vai fazer MBA, vai fazer mestrado, vai fazer curso fora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né, tem que falar inglês, tem que falar assim, você tem que buscar os skills que são uhum. obrigatórios, mas eu acho que a diferença, me parece, está na atitude e nas escolhas, né. Atitude, porque eu acho que um pouco olhando para trás, tá, olhando para trás mesmo. Essa visão de otimismo, de acreditar, não de um otimismo, não realista, né, não realista, né, não de ser um sonhador, né, tem que ser pé no chão, mas essa visão de atitude otimista, e eu acho que os momentos que eu mais cresci na minha carreira foram nos momentos de crise. Quando estava dando tudo errado, eu aparecia, porque eu pegava aquela crise, isso eu tô me falando quando eu era um gerente de operações. Pô, deu um problema em plantão, um armazém novo, deu problema. Tava lá o Maurício 3 horas da manhã, mas eu tava para resolver. Até a hora que aí você começa a ser visto, porque se você é resiliente e você tem capacidade de crescer crises, eu acho que essa atitude, isso é que vai minha opinião é que faz você se diferenciar. O outro ponto que eu acho muito importante, acho que alguns pontos que eu acredito, uma questão do otimismo, um otimista realista, ao mesmo tempo a questão de conseguir gerenciar bem crise, né, e crescer na crise, não se amedrontar. Uma outra questão que eu acho muito importante, que eu particularmente sempre senti isso, é uma automotivação, né. O líder, eu acho que você não precisa de ninguém para te motivar, você acorda motivado. Porque se precisar de alguém para te motivar, você sempre vai precisar de um chefe, né.
Eu acho que quando você se automotiva, você acordar já está motivado para fazer o que tem que fazer, você não precisa de ninguém mandando o que você vai fazer, você já sabe, então você já é um líder desde que você, né. Então, assim, eu acho que tem algumas características de atitude que fazem as pessoas se diferenciarem. Acho também que tem uma questão de relacionamento, resiliência e relacionamento, né. Você conseguir, né, eu sempre procurei ao longo da minha carreira me relacionar bem com todos os sócios, mas não me relacionar bem por dar tapinha nas costas, me relacionar bem porque cumprir o combinado, entregar bem, criar boas relações, ser respeitoso. Então, assim, eu sempre tentei criar boas relações. Eu acho que isso também vai te fazendo também tem que tomar cuidado para não ser um politicão, né, ficar querendo, né, agradar todo mundo, não é isso. Mas é você criar bons vínculos. E eu acho que tem eu não sei quantos por cento é, viu, William, e nem sei se é verdade, mas eu acho que tem um percentualzinho ali de sorte. Porque às vezes você também acontecem coisas que você tem que estar no lugar certo na hora certa, né. Você tá ali, acontece um negócio e as coisas dão certo. Eu tenho algumas histórias boas, a compra da empresa mesmo agora, foi uma ligação que eu fiz para um amigo no México e que nasceu e dali nasceu e a gente acabou comprando a empresa. Mas eu tomei a atitude de ligar para o cara, mas tem uma pitadinha ali que eu não sei quantos por cento representa disso, que é você estar no lugar certo na hora certa, alguma coisa que alguns chamam de estrela, né, outros chamam de sorte, eu não sei. Mas eu acho que não é muito, mas tem um pedacinho ali que eu acho que precisa ter também, viu. Mas você tinha a skill, a competência para aproveitar aquela oportunidade, isso também é importante, não foi à toa. Exatamente, Tem gente que confia só na sorte, mas não desenvolve as competências para aproveitar a oportunidade. A oportunidade, ela se depara com a oportunidade, não teve sorte, mas não consegue aproveitar, né, então não foi exatamente, sorte. exatamente, Na verdade foi azar, né, não estava preparado, então você tem que estar muito preparado, exatamente. não tá aí, você não chegou onde você chegou à toa. Você chegou, claro, pode ter 1% de sorte, de boas oportunidades, bons relacionamentos que você fez, que abriram essas portas, mas você criou competências ao longo dessa jornada. E isso é mérito seu. Perfeito, obrigado. Maurício, é muito bom conversar com você, entender um pouquinho como você funciona, como você pensa, como funciona o teu negócio, que a gente entende mais sobre a pessoa quando a gente entende o negócio também. Então foi bom entender um pouquinho de toda a sua trajetória aí. Obrigado pelo papo. Se alguém que está nos ouvindo tiver alguma pergunta para mim ou para o Maurício, só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Maurício, obrigado pelo papo e até a próxima. William, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo trabalho. Não esquece de me mandar o livro que eu quero ler, ou eu vou procurar, eu vou comprá-lo, hein, porque eu gostei Eu te da mando. da do conceito. E um prazer aí, estou à sua disposição para qualquer necessidade. Se tiver alguma pergunta também, fico totalmente à disposição, tá. Combinado. Fica tranquilo que eu te mando o livro, Maurício. Obrigado pelo papo novamente. Um abraço. Maravilha, William, sucesso, um grande abraço, viu. Fica com Deus. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.